Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Dr. João, em nome de toda a Faculdade de Direito que nos acolhe, por podermos fazer o lançamento da nossa obra aqui em nossa casa, em Tupã, na nossa terra, para que depois pudéssemos ir para as outras localidades. Para falar para vocês, os alunos, que são a razão de tudo, que são a razão de nós estarmos aqui, a razão dessa pesquisa, a razão porque vocês são, sim, o futuro, e vocês estão depositadas as esperanças do mundo jurídico, as esperanças da transformação, da aplicação da verdadeira justiça. Nós estamos carentes de operadores do direito compromissados com a verdadeira justiça. E nós temos certeza que daqui sairão muitos desses operadores do direito, aqueles que lutam com humanismo, com amor pela causa, porque aquele que trabalha pela justiça, ele precisa ter amor pela justiça. Ele tem que ter aquela vontade de transformar o mundo, a vontade de ser diferente. Então nós esperamos muito de vocês. Então nos ombros de vocês paira uma responsabilidade muito grande, mas nós sabemos que todos, um por um, vocês são capazes de tudo isso. Então nós, professores, nós temos muita esperança em vocês. Então hoje eu vou falar um pouquinho desse livro, que, como disse nosso querido professor Valdeci, é um resultado de uma pesquisa científica. É o resultado de uma pesquisa do mestrado em Direito, defendido ao ano passado, e que tornou-se um livro jurídico. Não é um livro religioso. Nós tratamos da parte científica, da doutrina, da teoria espírita, da parte científica, tanto que a obra recebeu, a editora da obra é a Lex Magister, essa conceituada editora jurídica, que acolheu a ideia, compreendeu e editou a obra agora, no começo do ano. Então, para que nós possamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, por ser uma obra científica, e nós sermos todos aqui cientistas, porque somos estudantes do direito, então nós somos os cientistas sociais em aplicação. O que é ciência? O que é? Quem detém o poder de dizer o que é ciência e o que não é? Isso é científico, isso não é científico. Existe um órgão que diz que isso é científico e põe um selo de qualidade? Existe. A ciência é neutra? O cientista, ele consegue ser neutro na hora que ele está ali fazendo a sua pesquisa? Ele consegue ser neutro? Será que ele consegue? Nós somos seres humanos. E por mais que a ciência necessite ser neutra, o cientista não consegue. Porque ele não consegue abandonar os seus valores, as suas crenças, onde ele cresceu, o seu contexto social. Então ele carrega o que ele é. Então isso está implícito na pesquisa, na ciência que ele está fazendo. A ciência, na verdade, são modelos, métodos, uma metodologia. Como diz Freire Maia, ciência pode ser definida como conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos, etc., visando ao conhecimento de uma parcela da realidade que se verifica por meio de uma metodologia especial, ou seja, a metodologia científica. Então são modelos, a metodologia que nos levará a conhecer uma parcela da realidade. Porque aquilo que nós muitas vezes ouvimos, isso é científico, é comprovado, então é ciência, é a verdade absoluta. Isso não existe. Porque nós sabemos que a ciência está em constante transformação. Ela modifica-se com o tempo. Conforme vão surgindo novas tecnologias, muda-se um paradigma científico e novas descobertas aparecem. A ciência muda o tempo todo. O tempo todo. Então nós não podemos, acharmos que somos detentores da verdade absoluta. Nós conseguimos um pedacinho da verdade. Então a ciência é isso. São modelos. E nós vamos tratar hoje desse modelo, desse método científico. E nós vamos falar hoje da doutrina espírita, o aspecto científico da doutrina, porque ela tem 3 aspectos: filosófico, científico e religioso. E tem um conhecimento magnífico, um mundo de saber, um mundo de conhecimento em cada aspecto desse da doutrina. Mas como nós estamos numa academia de ciência, academia do direito, e essa é uma obra científica, nós temos que nos pautar simplesmente no aspecto científico. Então,
não temos como falar de ciência sem falar de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn e seus paradigmas científicos que muito auxiliou, né? O estudo desse filósofo e desse cientista muito tem auxiliado a filosofia da ciência e a própria ciência. Porque eles nos mostram que a ciência modifica-se de tempos em tempos. Então, num período em que as pessoas e os cientistas gostavam de dizer que não, a ciência é uma verdade absoluta, ele vem e quebra tudo isso. Então, ele nos mostra que uma ciência, para ser considerado ciência, ela faz uma viagem, ela tem uma trajetória. Começa na pré-ciência, porque na pré-ciência existem várias investigações, cada um investiga de uma forma, todo mundo tenta, mas não se entende. Não existe um paradigma, não existe um modelo científico ainda. Existem várias investigações diferentes, mas ninguém chega a um consenso. Então essa é a fase da pré-ciência. É a preparação para que nós possamos chegar à ciência. E aí nós vamos avançando e de todas essas investigações diferentes nós chegamos a um paradigma científico, aceito pela comunidade científica. Um modelo só. Então todas aquelas divergências são saneadas e surge um paradigma científico. E aí está o limite demarcatório do que é considerado ciência e o que não é considerado ciência. Quando você tem um paradigma científico, é considerado então a ciência normal. Mas acontece que, como o tempo passa, as transformações surgem, novas tecnologias, novas descobertas, chega um período em que surgem anomalias. E esse paradigma, esse modelo de ciência, ele já não é mais suficiente. Existem outros modelos melhores. Então abandona-se esse modelo, esse paradigma científico, entra então a ciência numa crise, chamada revolução científica. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em todos os ramos do saber vivendo uma revolução. Novos modelos paradigmáticos, né? Novos paradigmas de ciência. E não é um ramo não, são vários, são diversos ramos. Nós estamos nesse período. Então surge ali uma crise, uma revolução. Abandona-se aquele modelo e surge um modelo melhor. E aí vem a nova ciência normal e tudo começa novamente. Então a ciência, ela está em constante transformação e em constante modificação. E nós estamos, agora já tem uns 30, 40 anos, sob uma intensa revolução científica. E novos paradigmas surgem. Então, como nós dissemos, nós nos pautamos para fazer essa obra, para fazer essa pesquisa no aspecto científico da doutrina espírita. E não na parte religiosa, que fala da moral de Jesus Cristo, porque é uma doutrina cristã. Nós não vamos falar da filosofia, nós vamos falar da parte científica. E o codificador diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E é dessa relação com o mundo corporal que nós vamos tratar um pouco nessa noite. Em consonância com a teoria de Kuhn, a teoria espírita é científica, pois possui um paradigma científico genuíno e sólido. A doutrina espírita, a teoria espírita, ela é científica, em consonância com aquilo que pede, né, a comunidade científica internacional, porque ela possui um paradigma. Ela passou por esse período de pré-ciência, de várias investigações, mas onde não havia um modelo. Esse modelo surge por meio dos experimentos científicos de Allan Kardec, que ele vem, experimenta por métodos, por uma metodologia científica, e surge então um modelo, o paradigma da teoria espírita. E esse método, essa metodologia também é progressiva. Então isso demonstra que é ciência. Nós estamos falando de ciência. Para que nós possamos compreender, nós vamos fazer uma viagem por alguns princípios importantes. Na obra nós temos diversos princípios constitucionais, do processo, o princípio das provas. Para que nós possamos conversar hoje, devido ao tempo, nós vamos falar daqueles que fundamentam a tese, fundamentam o tema, o assunto. Então, Dworkin denomina princípio como um padrão
que deve ser observado, como uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Então, princípios são padrões, exigências. E os princípios jurídicos, se nós pudermos imaginar o nosso ordenamento jurídico como um edifício, um grande edifício, nós precisamos do princípio que seria ali a base. Para que nós pudéssemos ter um edifício sólido, nós precisamos de uma base sólida, né? Então, essa base seriam os princípios jurídicos. Os princípios constitucionais do processo, nós vamos iniciar então pelo princípio do contraditório, que pode ser compreendido como direito à informação necessária, mais a participação no processo de forma igualitária, visando formar a convicção do magistrado. Então, informação necessária, porque as partes precisam da informação para que elas possam se manifestar. Mas não só a informação é a notificação, a citação, mas não só a informação. Ele precisa da participação, as partes precisam participar do processo de forma igualitária. Elas precisam participar de forma a convencer, a tentar mostrar para o magistrado aquilo que se alega. Então, eles precisam de alguma forma demonstrar por meio das provas, das manifestações, eles precisam mostrar para o magistrado que aquilo que eles estão dizendo é a verdade, para que o magistrado possa formar a sua convicção e julgar. Então é preciso que todos tenham a condição de desenvolver, de participar desse processo. Temos também o princípio da proibição da prova ilícita. O princípio da proibição da prova ilícita está previsto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, se é meio ilícito, não pode. Uma prova ilícita não pode participar do processo. E o que é uma prova ilícita? Uma prova colhida mediante ofensa ao direito material. Uma prova obtida por meio de tortura, ela pode participar do processo? Não. Uma interceptação telefônica que não foi autorizada pode ser utilizada? Nós temos até o princípio ali que pesa os valores para poder utilizar isso, da proporcionalidade, mas, em regra, nós não podemos utilizar uma prova ilícita, né? Então, o Código de Processo Penal, em seu artigo 157, dispõe: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, prova ilícita não pode ser utilizada no nosso processo, no nosso ordenamento. E nos princípios das provas, nós temos o princípio da livre admissibilidade da prova. A prova, desde que seja lícita, sempre deve ser admitida no processo para o esclarecimento da verdade. Esse também é o conhecido princípio da liberdade probatória. Então, no nosso ordenamento jurídico, nós temos esse princípio que permite que todas as provas possam ser utilizadas no processo com liberdade, como nós vimos no princípio passado, desde que sejam lícitas, porque as provas ilícitas elas não podem ser utilizadas. Então, se a prova é lícita, ela pode ser utilizada no nosso processo, no nosso ordenamento, para que nós possamos tentar, mostrar a verdade, porque nem sempre a verdade ela consegue ser demonstrada, mas se aproximar ao máximo da verdade na tentativa de convencer o juiz daquilo que se alega. No nosso ordenamento nós não temos um rol taxativo, uma tabela ali de provas, essa pode, essa não pode, não existe isso. O que existe são as provas mais usuais. E aquelas que não estão ali elencadas, elas podem ser utilizadas? Não tem lá uma tal prova, mas eu posso usar? Desde que ela seja lícita, ela pode ser utilizada. Por força do princípio da livre admissibilidade da prova. Princípio do livre convencimento motivado é aquele que permite ao juiz decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, fundamentando as razões da sua decisão.
Então o juiz ele possui a liberdade para decidir, para valorar a prova de acordo com o seu entendimento. Não existe uma tabela de prova que ele precisa... Já existiu, né, no passado. Hoje não tem uma tabela de prova, essa prova vale mais, essa vale menos, você tem que decidir de acordo com isso. Não, ele vai decidir de acordo com o seu convencimento, com o seu entendimento. Ele possui essa liberdade, né, naquelas provas que lhe foram apresentadas. Obviamente que ele não vai buscar uma prova lá fora. Aquilo que foi apresentado para ele ali, ele vai ver qual que é a prova melhor, né, ele vai estudar ali aquele caso, de acordo com o seu convencimento, ele vai decidir e vai fundamentar, né? Vai dizer a razão da sua decisão. Esse é o princípio do livre convencimento motivado. E nós temos que falar também um pouquinho do direito à prova. O que é? O que é a prova? A prova é um instituto dos mais importantes para o processo. Porque como vamos decidir uma causa, uma lide, sem prova? Não dá, né? Então nós precisamos compreender a prova como um instituto de suma importância para o convencimento do magistrado. Cambe diz que a prova é vista como um instrumento pelo qual as informações sobre os fatos são introduzidas no processo, visando a formação do convencimento do juiz. E os meios de prova compreendem-se como meios de prova todos os recursos utilizados direta ou indiretamente, para a comprovação da verdade buscada no processo. O que se busca, né, quando você entra com o processo? O que você busca? A justiça. Né? E como que nós vamos buscar a justiça? Por meio da apresentação das provas. E aí nós conseguimos provar aquilo que nós estamos alegando. Então, buscando a justiça, essa busca pela justiça, nós vamos precisar passar pelas provas. E os meios de provas, ali no artigo 332, ele diz que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou defesa. Todos os meios legais, moralmente legítimos e lícitos. Mais uma vez. Então, se uma prova não está ali especificada nos códigos processuais, como nós já vimos, de acordo com o princípio da liberdade probatória, se essa prova é lícita, é legítima, nós podemos utilizá-la, sim, como prova no processo. E aí, diante dessas primeiras reflexões, para que nós possamos compreender um pouquinho como é possível uma prova psicografada no processo. O que é uma psicografia? Nós precisamos entender. Então, aqui, como nós somos todos cientistas do direito, estudantes, então nós precisamos entender o que é mediunidade. E o estudante, o cientista, é aquele que sabe que não sabe nada. Né? Aquele que quanto mais estuda, mais percebe que ante a infinidade do saber, ele não consegue atingir tudo. Né? Aquele que sabe pouco, ele tem certeza de tudo. Mas aquele que estuda muito, ele sabe que ele não sabe nada. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar, nós nunca podemos estar acomodados. Jamais. Nós precisamos estudar, estudar, estudar para sempre. Porque o saber é infinito. E por mais que a gente estude a vida inteira, ainda não será o suficiente. Mas nós vamos fazer a nossa parte, né? Então, para que nós possamos compreender um pouquinho essa análise da prática da psicografia no judiciário, nós precisamos entender um pouquinho desses fenômenos mediúnicos que até hoje, né, ou até ontem, no mundo jurídico, nós não precisávamos entender. Mas a partir do momento em que provas psicografadas passam a ser utilizadas, passam a ser levadas ao magistrado para serem usadas como prova, nós temos a obrigação de entender. Nós temos a obrigação de compreender. Então nós precisamos entender o que é fenômeno mediúnico. O que é mediunidade? Mediunidade é um ritual? É uma crença religiosa? Mediunidade é algo místico, sobrenatural? Só seres superdotados? São dons maiores? O que é mediunidade? Nós precisamos entender o que é mediunidade. A mediunidade é a sensibilidade humana
que permite a comunicação entre homens e espíritos. Espíritos daqueles que já morreram, faleceram, ou como dizem os espíritos, desencarnaram. Então, a mediunidade é essa sensibilidade que todos nós temos, porque é uma sensibilidade humana. Todos temos, independente do grau, se é uma mediunidade ostensiva ou não, todos nós temos, porque é uma faculdade natural do ser humano. É uma faculdade humana. Eu não preciso acreditar em Deus para ser médium. Eu não preciso ser espírita para ser médium. Eu não preciso ter religião para ser médium, porque é natural do ser humano. Não dá para arrancar, não dá para tirar. Faz parte da essência da humanidade. E como lei natural, nós precisamos compreendê-la, não é? E o que é a psicografia? A psicografia é a capacidade que o médium possui de captar e escrever mensagens ditadas por espírito. Aqui é a capacidade que o médium possui de captar o pensamento do espírito, ou se deixar, tomar a mão e escrever ali a carta, um ditado, que o pensamento não é dele, o pensamento é do espírito. E o espírito passa para o médium e o médium coloca no papel, escreve. Importante nós compreendermos que existem modalidades ou existem formas diferentes de um médium psicógrafo exercitar a sua faculdade mediúnica. Existem os médiums mecânicos, intuitivos e semimecânicos. O médium mecânico é aquele em que o espírito atua diretamente sobre a sua mão. Então aí existe um ato involuntário. Esse médium mecânico, o espírito quer escrever, então ele toma a mão do médium. Há um ato involuntário. O médium não sabe o que ele está escrevendo, mas ele está escrevendo. Era o caso do Chico Xavier. Ele não sabia nada que estava escrevendo, só no final se ele lesse. Esse é o médium mecânico. O ato de escrever é involuntário. Tem o médium intuitivo, onde não há o ato involuntário da mão do médium, pois aqui o médium recebe o pensamento do espírito e passa para o papel. Então é uma coisa, ele é mais leve. Não há o ato involuntário da mão. É pensamento a pensamento, e o médium ele vai colocar no papel o pensamento do espírito, mas com o seu vocabulário, com a sua forma de compreender, com as suas limitações. Já no médium semimecânico há uma mistura das duas. Mistura-se as duas formas de mediunidade. A mistura das espécies acima, ou seja, o médium tem a consciência do que escreve, mas somente na medida em que as palavras se formam. Ele não sabe o que ele vai escrever, ele só sabe quando as palavras começam a sair. Aí ele sabe o que ele está escrevendo. Nas duas mediunidades, mecânica e semimecânica, existe a modificação da letra. Então a letra, se você quiser fazer um exame grafoscópico na letra, a letra vai ser de quem? De quem? Do espírito. Pode ser. Se você fizer um exame ali grafoscópico, a assinatura, como já fizeram, Já fizeram essas pesquisas, já existe isso. Há 3 anos atrás alguém já estudou isso. Então fez lá o exame, a ciência grafoscópica. E a letra era do espírito, não era a letra do médium. Então dessa forma é possível comprovar a comunicação com os espíritos por meio da ciência? Sim. Mais uma forma de comprovar, porque existem inúmeras. Então nós precisamos passar um pouquinho pela história para compreendermos mais sobre o fenômeno mediúnico como um fenômeno natural da humanidade, para que nós possamos tirar esse entendimento de que mediunidade é algo religioso, que mediunidade é um ritual. Não tem nada disso. É faculdade de todos nós. Desde que o mundo é mundo, se existe um ser humano, já tem mediunidade. Então, na antiguidade, nós temos inúmeros relatos, inúmeros casos, que se nós pudéssemos ficar até as 11h59, pode ficar? Pode. Aí dá pra gente falar um por um. E é muito legal essa viagem, Pelo menos eu adoro. Então, na Grécia, tratava-se de cultura geral, não só entre os populares, mas também entre os filósofos. Então, aqueles filósofos famosos que nós estudamos na filosofia, na filosofia jurídica, que é uma delícia.
Então nós estudamos aqueles filósofos famosos que eram médiums, ou que andavam com um médium mais ostensivo para poder comunicar-se com o plano espiritual e saber o que fazer, se orientar. Eles também tinham essa possibilidade, né? Nos templos gregos existiam os pitons e as pitonisas. Já ouviram falar nesse nome, né? Pitonisa, bonito o nome, né? Eu era uma pitonisa na vida passada. Às vezes a gente fala, nem sabe o que é isso. Pitonisa eram aquelas médiums que ficavam nos oráculos. E as pessoas iam lá para se consultar sobre todos os problemas da vida, se comprava alguma coisa, se vendia, se deixava o marido, se amava o marido. Todas essas coisas importantes, entre aspas, a pitonisa era consultada. E ela dava o seu parecer, né? Pitágoras e a pitonisa Teocleia, o grande filósofo, ele andava sempre com Teocleia, que era uma médium. Só que na época não era chamada médium, né? Era chamada pitonisa. E ele a consultava para todos os assuntos. Ele consultava para assuntos importantes, né? Um filósofo sério. E Sócrates? Sócrates não precisava de pitonisa, porque Sócrates era médium. Então ele via, ele conversava com o seu anjo protetor, com o espírito protetor, que ele chamava de anjo, de daimon, de gênio, né? E ele conversava diariamente com esse espírito protetor, ele consultava esse espírito. Nós temos na China os avoengos e o fenômeno das mesas girantes. Na China da antiguidade as mesas já giravam. Isso não surgiu lá na França com Allan Kardec. Lá atrás já tinha mesa girando para um lado para falar sim, para o outro para falar não, e as pessoas consultavam. Assim como vocês faziam, brincadeirinha do copo, que eu sei, quando vocês eram pequenos. Perigo isso, gente. Não façam isso. Na Gália Celta nós temos os druidas. Os druidas também comunicavam com os espíritos. Em Israel, nós também temos a mediunidade. Os chamados profetas hebreus, os profetas da Bíblia. O que são os profetas? Com quem eles conversavam? Eles eram os médiuns. Só que naquela época eram chamados profetas. Porque eles procuravam o mais alto para saber o que fazer, as suas dores morais, para poder guiar aquele povo que estava sedento em busca da luz. Eles guiavam por meio da sua mediunidade, dos seus dons mediúnicos. Na Idade Média, apesar da caça às bruxas que nós tivemos, porque todo aquele que era diferente, que mostrava uma faculdade mediúnica, era tido como herege, ia para a fogueira, né? Então nós tivemos um período de densas trevas na Idade Média. Mas apesar de tudo isso, nós temos diversos relatos também na Idade Média. No Japão, temos o shintoísmo e os íssicos, que eram jovens murmuradores. Eles entravam em transe mediúnico, muito jovens de uma única vez. E todos ficavam mediunizados, conseguiam comunicar-se com os espíritos. Na França, Joana d'Arc. Na Suécia, Santa Brígida, que já psicografava, uma santa católica. E tem gente que fala que psicografia é coisa de espírita, né? Porque quando a gente não estuda, a gente fala qualquer bobagem, a gente acredita em qualquer bobagem. Por isso que é importante ser cientista, ser estudante, pesquisar, não se deixar levar por alguém me disse alguma coisa. Nós precisamos formar a nossa convicção por meio do nosso intelecto e não por meio do que alguém disse. Né? Nós precisamos estudar. Na Alemanha, outra freira católica, Hildegard, que também escreveu, também psicografava, e tem um livro dela chamado Sívias, relata todas a sua vida. Na Idade Moderna, na Espanha, nós temos o sacerdote católico Pedro de Alcântara. Ele levitava, conforme ele ia proferir as missas, e existem diversos relatos de levitações, né? Ele levitava, ele entrava em êxtase profundo e levitava. Temos na Irlanda um juiz, magistrado Valentim, que ele tinha a faculdade mediúnica de cura. Ele impunha as mãos e curava. Podia ser a doença mais severa, ele curava. E nós temos os pesquisadores Ludwig Lavater, que era um teólogo protestante, que utilizou da pesquisa experimental, compilando toda a experiência. Temos também Emanuel Swedenborg, um cientista grande, sábio, de todas as áreas. Se vocês pesquisarem Emanuel Swedenborg, vocês vão ver que
era uma mente privilegiada, porque um grande sábio. E ele também estudou o fenômeno mediúnico, mas aos 50, se não me engano, 57 anos de idade, a mediunidade dele aflorou. E ele passou a ver. Ele que nunca tinha visto nada, passou a ver e comunicar-se com o plano espiritual e fazer as pesquisas científicas, pesquisas muito sérias ele fazia, desenvolvia. Na idade contemporânea, nós temos o Manuscrito do Purgatório, que é um livro que vocês podem comprar facilmente na internet. Manuscrito do Purgatório, ele é escrito pela freira Maria da Cruz, ditada pelo espírito de outra freira, Maria Gabriela. Então, a freira conta que no purgatório existem zonas de sofrimento, que os espíritos ficam assim, ficam assados, muito parecido com os livros do Chico Xavier, psicografados por André Luiz. Nosso Lar conta o que passa no umbral, e a freira conta o que passa no purgatório, e as obras são muito parecidas. Então, por isso que nós precisamos estudar, né? Porque quando nós estudamos, aquele que muito sabe, ele não vai discutir por coisinhas pequenas, muitas vezes discutindo por uma coisa que é a mesma coisa, só muda o nome, né? Santo, médium, profeta. Andrew Jackson Davis também foi pesquisado por inúmeros cientistas, inúmeros. E ele se deixava ser pesquisado de todas as formas. Coitado, esse homem realmente merecia um prêmio, porque ele tinha uma paciência. O cientista datava, e cortava, e botava ele lá enjaulado, e prendia aqui, porque ninguém acreditava que ele fazia todos os fenômenos que ele fazia. E ele deixava ser experimentado de todas as formas. E ele escreveu uma obra, Os Princípios da Natureza, Suas Divinas Revelações e uma Voz para a Humanidade. Nesse livro ele relata o que ia acontecer no futuro, que nós estamos vivendo hoje. Ele já relata lá no século XIX. Nós temos aqui esses nobres senhores, cientistas com C maiúsculo, que pesquisaram o fenômeno mediúnico e não se deixaram envolver pelo positivismo ingênuo da época, né? Porque aquele positivismo do século XIX era um positivismo bastante ingênuo. Hoje nós compreendemos isso. E eles não se deixaram abater por isso, porque eles eram cientistas. E o cientista é aquele que luta pela verdade. Ele não tem medo de dizer o seu posicionamento, mesmo sabendo que ele vai sofrer perseguição. Nós temos Friedrich Zollner, Conde Agenor Gasparin, Charles Richaud, César Lombroso, Ludwig Lavater, Ernesto Bozano, William Crookes, Alfred Russel Wallace, Alexandre Aksakov, Oliver Lodge, Marie Curie e Pierre Curie, que eram marido e mulher, Giovanni Chiaparelli, Arthur Conan Doyle, Camille Flammarion e muitos e muitos e muitos outros. Homens de ciência, físicos, químicos, astrônomos, cientistas, que pesquisaram a mediunidade e comprovaram a mediunidade, comprovaram a comunicação com os mortos. Não dá para nós tratarmos de todas essas pesquisas que são muito interessantes, mas não temos condições de tratar todas agora. No livro nós falamos de algumas, mas nós temos que falar de William Crookes, que foi um químico inglês considerado um ilustre cientista, descobriu os raios catódicos, isolou o talho, descobriu o novo tratamento do ouro e descobriu o quarto estado da matéria, o estado radiante, entre outros. Então ele isolou ali os raios. Tem o tubo de Crookes, se vocês procurarem no Google vão achar lá o tubo de Crookes. Ele descobriu, por meio desse tubo de Crookes nós tivemos a TV, graças a ele, senão nós não teríamos TV, tá vendo? Como tudo vale a pena, a gente aprende sempre mais. E ele descobriu também o estado radiante da matéria. Porque naquela época tinha aquela discussão, matéria, os materialistas, matéria é algo que eu posso pegar, é algo sólido. E aí nós descobrimos que ele descobriu, né? Nós não, ele descobriu que a matéria irradiava-se. Mas como que algo condensado e sólido irradia? Luz irradia. Matéria irradia? Ele descobriu que a matéria irradia. E ele conseguiu, com o experimento, que a matéria irradiasse e aí plasmou na tela. E aí descobriu a TV. E o outro cientista continuou essa pesquisa de Crookes e descobriu o raio-x. Porque ele foi lá, e corajoso, né?
não colocou uma tela para ver onde que se irradiava essa matéria. Ele colocou a própria mão, sem medo. E a matéria passou a mão e a mão ficou impressa na parede. E ele descobriu o raio-x. William Crookes não pesquisou só os fenômenos da química, da física, ele pesquisou também a mediunidade. Ele foi pesquisar porque ele achava que aquilo era um grande engodo, né? Então eu vou pesquisar isso para mostrar que isso não é real. Pesquisou durante muitos e muitos anos experimentos acerca da mediunidade, pneumatografia, que não é psicografia, mas é uma forma de escrita também. Só que nessa escrita, o lápis escreve sozinho. Só que precisa de um médium ali para doar o seu fluido, né? Então não precisa da mão do médium. O médium escreve ali o lápis, a arnardose na pedra. E aí a gente lembra dos 10 mandamentos na pedra. Será que foi assim? As levitações, ele pesquisou vozes diretas, ou seja, a comunicação com os espíritos também sem o médium, porque a voz não precisa do aparelho material vocal do médium. A voz ecoa sozinha. Ele pesquisou as aparições luminosas, objetos transportados de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. Às vezes eles queriam lá, estamos com vontade de uma planta que tem sol, não sei que país. Caía lá o vaso de planta com raiz e tudo. Já pensou o medão, gente? Você tá lá, eu queria tanto comer um chocolate suíço, de repente, isso não acontece, né? Isso não acontece. E ele estudou as materializações de espíritos, as famosas materializações onde os espíritos materializavam. E era possível tocar o espírito, conversar com o espírito, abraçar o espírito, pegar no colo o espírito. Isso não para saber que já existe esse tipo de coisa, já faz tempo. Então ele media as pulsações desse espírito materializado com o nome de Kate King, e a médium que doava os fluidos era Florence Cook. Esse espírito que aparece de branco foi pesado, cortou cabelo, cortou as vestes, mediu a pulsação, que esse espírito também tinha pulsação, está materializado. Mediu a pulsação dela, mediu a pulsação do médium, da médium, para ver se era a mesma, totalmente diferente. Fotografou diversas vezes o espírito, tanto é que nós temos essas fotos. Pena que não é digital, né? A gente já botava no Facebook agora, olha o que eu chuto para cá. Não tinha isso naquela época. Mas olha o que fez esse cientista no século XIX. Faz tempo. E tem muitas pessoas que ainda acham que não existe comprovação. E nós estamos falando de alguém curioso. Um nobre, o Sir William Crookes. E no Brasil nós também tivemos diversos experimentos e um celeiro de médiums. E no exterior nós temos também. E nós temos também na polícia, tanto na britânica quanto nos Estados Unidos, existe a utilização de médiums para desvendar crimes. Nós temos hoje quantidades imensas de pesquisa envolvendo mediunidade em todas as áreas. A medicina está avançadíssima nesse aspecto. Nós temos a USP aqui no Brasil, que trabalha, estuda a mediunidade de forma grandiosa, de forma científica. No Brasil nós tivemos um educador chamado Eurípides Barçanufo e depois Chico Xavier, que foram dois grandes médiuns, mas mais do que médiuns, dois grandes seres humanos. Porque a mediunidade deles era incrível, era. Mas o que eles fizeram em vida é muito mais incrível do que a própria mediunidade. O legado de humanidade, de amor ao próximo, de renúncia, de entrega que esses senhores deixaram é incrível. E eu dedico a obra a esses dois grandes seres, que para nós são verdadeiros exemplos de vida, né? Eurípides Barçanufo foi um educador em Minas Gerais, na cidade de Sacramento. Ele possuía todas as faculdades mediúnicas que Allan Kardec codificou na obra Livro dos Médiuns, todas. Mas aqui todo mundo já conhecia e era comum na cidade e na região, era a do desdobramento. Então ele era professor, os aluninhos entravam ali naquele profundo silêncio porque sabia que o professor estava entrando em transe e que ia sair do corpo. Como assim? Ele entrava em transe, adormecia, os alunos ficavam quietinhos. Naquela época, olha como que aluno era diferente. Ficava todo mundo quietinho,
O professor saía do corpo em espírito, materializava-se numa fazenda longe, quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, fazia parto, curava, ajudava um aqui, um ali, e voltava e relatava para os alunos. Então os alunos ficavam esperando a expectativa do relato. O relato eram todos incríveis, né? Isso era natural, isso acontecia várias vezes ao dia. Todo mundo ali via isso, todo mundo sabia, isso era comprovado, era notório acontecer isso. Então, certa vez, ele saiu com os alunos e eles tinham, ali tem um rio chamado Ribeirão Borá, uma pedra enorme, eles encontraram. Então os alunos escreveram todos os nomes, todos os alunos escreveram os nomes. Aí o professor falou, vamos jogar para a natureza, jogou no rio. Aí deixou a pedra e foi embora. Quando eles chegaram na sala de aula, a pedra estava em cima da mesa. E eles adoravam essas experiências com um professor desse, né? E nós temos Chico Xavier, o maior médium em escritos psicografados no Brasil e no nosso planeta, né? Quase 500 livros psicografados e mais de 15 mil cartas confortadoras. Ele foi pesquisado por inúmeros cientistas. A NASA esteve no Brasil estudando Chico, mas ainda faltou muita pesquisa. Como ele poderia ter sido melhor pesquisado, né, a sua psicografia. Mas existem diversos relatos, nós relatamos alguns nos livros. A psicografia dele era a jato, era muito rápida. Então as pessoas, os céticos que iam até lá, ficaram impressionados com a velocidade, com os pormenores, porque você não precisava dizer para ele nada. Você não precisava chegar e consultar com ele. Ele simplesmente escrevia nomes de familiares, coisas, detalhes, pequenos detalhes que só o Espírito sabe. Ninguém mais sabia. Só os entes familiares. Estava tudo ali na carta. E ele foi pesquisado também por Carlos Augusto Perandrea, Dr. Carlos Augusto Perandrea, que foi um perito criminal, um perito do judiciário. Pesquisou a psicografia de Chico Xavier. Então aí nós vamos fazer essa análise. Pode uma psicografia ser utilizada como prova? Como? Como ela pode? Como uma prova documental. No artigo 232 do Código de Processo Penal, dispõe que consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Tarufo diz que são todas as coisas que aparecem idôneas a documentar um fato. Então, tudo aquilo que é lícito, que é possível, pode ser utilizado como uma prova documental. Como nós vimos, a psicografia não está lá elencada como prova, mas nós podemos utilizá-la como uma prova documental. E como uma prova documental, ela vai passar por todos os requisitos necessários para ser admitida como tal. Ela pode ser impugnada? Claro que pode, por que não? É uma prova especial? Não existe provas especiais. Todas as provas são iguais. Ela pode ser impugnada. Ela pode ser enviada para um exame grafoscópico, mesmo sendo escrita por um médium e o espírito que ditou? Pode. Como nós já vimos, se for mecânica ou semimecânica, você pode fazer ali o exame grafoscópico na letra. E aí resolve-se, né, um grande problema de autenticidade, quem escreveu, se precisar. Porque os detalhes, os pormenores, as informações contidas nessas cartas são tão grandiosas que não há necessidade nenhuma de chegar a fazer um exame desse. Mas é mais um recurso a ser utilizado na psicografia. Existe um livro que também é fruto de uma pesquisa científica do Dr. Carlos Augusto Perandrea, que foi um perito judicial. Ele comprovou, por meio da ciência grafoscópica, que as assinaturas das cartas psicografadas eram dos espíritos. Ele pesquisou a psicografia de Chico Xavier por 13 anos. Então, por 13 anos, ele fez exame científico em cima dessas cartas, dessas letras. E pesquisou e conseguiu a comprovação de todas essas cartas, que a letra, que a assinatura era do Espírito. E publicou essa obra, a psicografia à luz da grafoscopia. Nós, no direito, utilizamos muito a ciência grafoscópica, não é? Quando nós temos uma prova documental, nós não utilizamos essa ciência? Ela não é uma ciência válida? Tão válida que nós utilizamos. É uma ciência que nós temos, possui grande grau de confiabilidade? Sim.
E ela comprova a comunicação com os espíritos. Ela comprova a psicografia, a autenticidade desses escritos. Então, como não utilizar? Por que não utilizar? A utilização da psicografia como prova ofende o princípio do Estado laico? O que é um Estado laico? O Estado laico é o Estado ateu? Não. Porque o ateísmo é uma forma de crença. Parece que não, mas é. E uma das mais fundamentalistas que existe. Por isso, cuidado para discutir com o ateu. Cuidado. Né? Então, nós precisamos entender que o Estado laico é aquele que não é vinculado a religião alguma. O Estado nosso, o Estado democrático de direito, ele não pode ser espírita, budista, católico, protestante, nem ateu. Porque também é uma religião, uma forma de crença, né? Não é uma religião, é uma forma de crença. Então ele não está vinculado a religião nenhuma. E ele tem que garantir a liberdade religiosa de todos. E aqui no Brasil nós vivemos isso, essa democracia, né? Essa igualdade, essa liberdade religiosa. Mas e a psicografia? Ela ofende o princípio do Estado laico? Como nós vimos até agora, nós estudamos até agora, a psicografia é o que? É um fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico foi inventado por Allan Kardec? Não. Allan Kardec não inventou o fenômeno mediúnico. Allan Kardec estudou, pesquisou, sistematizou, codificou e nos explicou. Isso é isso. Aquilo é aquilo. Então ele explica o que é o fenômeno mediúnico, mas ele não inventa o fenômeno mediúnico. Isaac Newton explicou a lei da gravidade. Isaac Newton descobriu a lei da gravidade, ele inventou a lei da gravidade. São coisas diferentes. Então nós não podemos confundir a psicografia como algo religioso. Como nós dissemos, eu não preciso ter religião alguma para psicografar. A psicografia, a mediunidade, desde que o mundo existe, é uma faculdade natural do ser humano. Aquele que diz que é uma ofensa, que psicografia é dogma, é rito, é crença, é porque ainda não estudou e precisa pesquisar as atualidades. Nem tão atual assim, que isso é desde o século XIX, né? Precisa estudar para compreender, para que nós não entremos em erro, para que a nossa ignorância, o preconceito, não atrapalhe o andamento natural das coisas. As tecnologias, os avanços, as evoluções que acontecem, nós estamos em plena efervescência, em plena revolução, em plena modificação de paradigma científico. Nós precisamos acordar, né? Então, a psicografia, como prova, não ofende o Estado laico, porque a mediunidade não é algo religioso. Mediunidade é um fenômeno natural de todos nós. A psicografia pode ser considerada como prova ilícita? Ela é colhida mediante violação de direito material? Não. Então ela não é prova ilícita. Tem jurista dizendo que ela é prova ilícita. E a gente não consegue entender. Como assim é prova ilícita? Qual é a violação? Não tem. E assim também entendeu a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por seu relator, o desembargador Manuel José Martinez Lucas, que diz: tenho que a elaboração de uma carta supostamente ditada por um espírito e grafada por um médium não fere qualquer preceito legal. Pelo contrário, encontra plena guarida na própria carta magna, não se podendo incluí-la entre as provas obtidas por meios ilícitos. Então ela não é uma prova ilícita. E ela ofende o princípio do contraditório? Nós já estudamos, passamos pelo princípio do contraditório. A prova psicografada, quando juntada aos autos, ela vai ofender o princípio do contraditório? Informação necessária mais participação. Participação plena. As partes precisam participar do processo. Ela não ofende. Não existe ofensa ao contraditório, já que a prova poderá ser contraditada no momento de sua apresentação, como qualquer prova documental. Ela é, gente, mais uma espécie de prova. Não é a única prova que vai ser colocada num trono. Não existe isso. É mais um meio de prova. Não é para engessar o direito, é para facilitar a busca pela verdade.
é para facilitar a busca pela justiça, a aplicação da justiça. Então é mais um meio de prova. E como mais um meio de prova, ela pode sim ser contraditada. Ela pode ser impugnada. Então ela não fere o princípio do contraditório. Nós vimos que pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz possui ali a liberdade para valorar as provas de acordo com o seu entendimento. Ele vai receber as provas e valorá-las de acordo com o seu entendimento. E que nós temos no nosso ordenamento a liberdade probatória. Não existe limitação quanto aos meios de prova, desde que sejam lícitos. A prova psicografada não é uma prova ilícita. Não é uma prova ilícita. Então ela pode ser utilizada. Não ofende os princípios constitucionais, então ela pode ser utilizada. A psicografia, portanto, pode ser aceita como prova judicial, porque ela não ofende nenhum preceito constitucional, processual. Ela não ofende os princípios jurídicos. A prova psicografada, quando nós passamos a compreender o que é uma psicografia, o que é uma mediunidade, nós conseguimos compreender e chegar nesse ponto, nessa conclusão. Ela não ofende, ela pode sim ser utilizada como prova judicial. A prova é um direito fundamental. É um direito fundamental. Então nós não podemos negar o direito à prova. Uma prova dessa que chega até o juiz. O que o juiz vai fazer? Ele precisa agora compreender. Ele vai ter que buscar meios de conhecer a psicografia, a mediunidade, para saber o que fazer com uma prova dessa. Se aceita ou não. Ele tem a liberdade para fazer isso, para aceitar ou não aceitar essa prova. Então, diante de tudo isso que nós expomos, sim, é possível utilizar a psicografia como mais um meio de prova. Isso para facilitar a nossa busca incessante pela justiça. Porque nós estamos nos deparando com provas que vêm, psicografias que vêm até o judiciário para serem apreciadas. E isso tende a aumentar muito. Nós estamos aí nessa transformação paradigmática atual. Isso vai aumentar. E o direito, como uma ciência que é, não pode ficar estacionada, sem saber o que fazer. Estão surgindo provas psicografadas. O que nós vamos fazer? Vamos estudar ou vamos sair correndo? Precisamos tomar uma decisão. Em cima do muro não dá para ficar mais. Então é preciso conhecer, para que nós possamos nos livrarmos da ignorância, principalmente do preconceito. Que preconceito e direito não combinam. Preconceito e ciência não combinam. A ciência social aplicada ao direito é a busca pela verdade. É o auxílio. Nós precisamos auxiliar, transformar o meio em que nós estamos pela justiça, pela aplicação da justiça. E é para isso que nós estudamos. Então, o nosso recado é esse. A psicografia pode ser utilizada? Pode ser utilizada. No livro nós temos os pormenores, nós temos outros informes que aqui nós não temos tempo para poder passar para vocês. Eu espero que tenha fomentado muitas reflexões, que tenha trazido mais dúvidas do que esclarecimento, porque a dúvida nos obriga a estudar, a buscar, a conhecer. Então nós estamos aqui para sanear a dúvida? Não, nós estamos aqui para aumentar as dúvidas, os questionamentos, para soprar as brasas do coração, para deixar todo mundo curioso. E que aqui saiam os verdadeiros cientistas que possam estudar e se aprofundar mais no tema, que possam melhorar esse tema, esse assunto, essa tese, que façam os mestrados, os doutorados, e que possam auxiliar na justiça, na busca da verdade e na aplicação do direito. Muito obrigada a todos. Olha pra cá. Deixa aí,
Não demorou.